paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Muito boa noite a todos. Que Deus nos abençoe nessa noite feliz e que Jesus possa ser a nossa doce inspiração. Eu gostaria de iniciar esse tema tão alegre, tão fácil da gente conversar sobre ele, com uma história muito feliz. Quem nos conta essa história é o Dr. Rogério Brandão, que não está passando. Ele estava direto. Acho que era mesmo. Eu posso contar a história, mas eu não sei se vocês vão prestar atenção em mim, na história, ou na atenção de será que vai funcionar ou não, porque já estava, a gente já tinha testado antes, estava tudo certinho funcionando. Não é? É a nossa tecnologia ainda, que ainda não é controlada pelo pensamento, né? Por enquanto. Tudo bem. Bom, então eu vou contar a história. Peço desculpas pelo incômodo. Mas esse eminente médico, ele disse já nos seus 29 anos de trabalho que, certa ocasião, o que mais lhe chamou a atenção, depois de trabalhar vendo tantas crianças lutando contra o câncer, porque era um médico oncologista e atuava nessa área infantil, fora ouvir de uma jovenzinha de apenas 11 anos, quando chegara mais cedo ao hospital e foi em visita a essa jovem que se encontrava sozinha, lutando já há 2 anos contra o câncer, e ele lhe pergunta: onde está a sua mãe? E ela diz assim: minha mãe, ela deu uma saída. Às vezes ela faz isso, ela vai para o corredor para poder chorar. Eu acho que quando eu morrer, ela vai sentir muita saudade. E aí ele olhou para ela e ela disse assim: sabe, doutor, eu não nasci para essa vida. E ele perguntou assim: e o que a morte é para você? E ela lhe respondeu assim: quando nós somos pequenas, quando a gente é bem pequenininha, e às vezes a gente vai dormir na cama do nosso pai, no outro dia a gente acorda na nossa cama. É isso. Um dia eu vou dormir e o meu pai vai vir me buscar e levar para minha cama. Mas eu acho que a minha mãe vai sentir muita saudade. E ele, tentando engolir em seco, sem saber o que dizer, perguntou assim para ela: e para você, o que é saudade? Saudade é o amor que fica.
ler esse artigo e essa reflexão absolutamente tocante e tão simples, tão natural, de uma jovenzinha que certamente logo depois partira para o mundo dos espíritos, para a nossa verdadeira morada, talvez seja uma boa ilustração para que nós possamos prosseguir com essa reflexão por mais alguns minutos. E eu vou tentar ligar aqui para a gente poder acompanhar. Não? Bom, eu posso ir falando, eu deixo as imagens para depois você ir transmitindo. O medo da morte é algo que acompanha-nos. E por que será? Quando nós estamos conversando a respeito, principalmente do livro, da obra, O Céu e o Inferno, que comemora esses 150 anos de uma vinda muito feliz para nós, né? Kardec faz essas indagações sobre a morte a quem já morreu, para trazer para nós algumas orientações de como se dá esse trespasse. Mas antes de fazer essas entrevistas, o que ele faz é dar-nos uma boa introdução sobre esse mecanismo que nós temos. Ele relaciona isso ao instinto de conservação. Por que o medo da morte? Estamos nesse mundo de matéria, com muitos sofrimentos, alguns de nós, passando por muitas dificuldades, outros tantos, né? Por quê? Em razão de quê? Em razão, e vamos superando muitas das vezes essas dificuldades, em razão de um medo do que está por vir, né? A gente não sabe muito bem. E ligado ao instinto de conservação nos ajuda, mas ajuda nessa fase da nossa vida. Que fase? Essa fase ainda nossa, primeira, essa fase inicial, onde a razão ainda não está absolutamente presente. Então, quanto mais primitivos somos, menos condições de discernimento, de raciocínio, o instinto de sobrevivência é que fala mais alto. Por isso, a nossa dificuldade em lidar bem com o que Jesus mesmo viera falar para nós a respeito da vida futura. Jesus, quando instaura a sua vinda aqui na Terra, o que ele diz para nós? Que o seu reino não era desse mundo. E nós já ouvimos o falar dessa vida futura, é uma intuição que todos trazemos também, todos os povos. A maioria esmagadora da raça humana tem a crença inata numa vida futura, numa vida após a morte, no prosseguimento da vida, muito mais do que achar que ela se extingue com a morte do corpo físico. Então, essa ideia que nós já trazemos de algo depois, mas que não sabemos bem o que vai acontecer depois, e aí por muito tempo nós tivemos uma herança de que uma vida futura poderia ser uma vida de muito sofrimento, se nós não tivéssemos feito muito bem o nosso dever de casa enquanto encarnados nesse planeta, vivendo as agruras da vida física e tirar 10 sem repetir a prova, né? Durante muito tempo nós fomos educados assim, que se acontecesse, se nós falhássemos, poderíamos ser colhidos com muito sofrimento, o que reforça esse instinto nosso de conservação e de não querer morrer, né?
de retardar, de deixar mais para diante a morte que é do corpo físico. Porque se é algo que vai prosseguir mais adiante, o temor fica muito mais restrito ao corpo físico, já que ela prosseguiria, né? Então, a vida futura que Jesus vem falar para nós é algo que absolutamente, e muito antes de Kardec, porque de 2000 anos, né? Mais um pouco de 2000 anos, Jesus nos sinaliza assim, olha, não se preocupem com colher os frutos agora. Esse é o momento de semeadura. Colherão mais tarde, num reino de amor, num reino de alegria, de felicidades, que já começava aqui na terra, né? Esse reino de amor e de felicidade já começa aqui na terra, mas que será efetivado é nesse reino espiritual. O reino onde Jesus, a terra prometida que tantos aguardavam, né? Esse lugar feliz é onde Jesus nos aguarda, sendo a vida, não nesse corpo de carne, mas uma vida espiritual. Apesar disso, né, nós trazemos essas dificuldades do o que virá, como isso virá, né, e o que eu estou vivendo agora. Se, desde esse tempo que Jesus fala para nós das belezas de um mundo melhor, né, por que ainda esse temor com relação à chegada a essa nova vida? As consequências do instinto de conservação, que eu já falara. Por quê? Porque nos seres onde a razão ainda não está bem acordada, trabalhada, estabelecida, o suicídio, que para muitos nos tempos em que nós vivemos, já é uma porta sedutora para a fuga dos problemas e das dificuldades. Imagine então, se não houvesse esse receio com relação ao que viria no futuro. Então, esse instinto de conservação trava-nos, porque a gente, quando vai tomar uma injeção, a gente já fica com aquela de, meu Deus, vai dar uma picadinha, vai dar aquela dorzinha, você entrega o braço, né? Corajosamente, mas fica aguardando naquela ansiedade o momento dessa picadinha que já incomoda. Imagina tentar algo muito mais dolorido, muito mais destruidor contra a nossa própria vida. O instinto de conservação nos freia, nos segura bastante, mas não o suficiente ainda. Porque o medo não nos faz retermos-nos demoradamente. E aí sim, com a razão mostrando para nós que ao vivenciarmos bem as nossas experiências terrenas, teremos um futuro melhor. O momento de construir a casa não é o momento de receber as pessoas para festejar a casa nova. O momento de construir a casa é o momento de dedicar os esforços para que ela possa ficar pronta e, posteriormente, abrigarmos-nos e receber as outras pessoas. A confiança na vida futura enseja isso, mas como as nossas consciências ainda não estão tão despertadas, muitos de nossos irmãos se arrojam pelas portas do suicídio, que aumentam o número num crescente, tanto quanto também as populações aumentam, pelas dificuldades de viverem, de conviverem com as angústias do tempo presente, as falências morais ou financeiras próprias, e muitos companheiros nossos, muitos irmãos nossos, conseguem vencer essa barreira do instinto de conservação e se arrojarem nos braços da morte. Eu trouxe essa ilustração de um livro muito interessante do Richard Simonetti, que é baseado nessa obra O Céu e o Inferno, e traz umas gravuras muito interessantes, falando-nos didaticamente, numa linguagem bem interessante, esse momento do antes,
aquelas questões todas da separação do corpo físico e o esperar na vida futura. Mas essa ilustração, acho que traz para nós, e nós às vezes rimos, né, quando imaginamos a morte, esse ser absurdo, horroroso, que vem trazer um sofrimento, como se a gente vivesse em um mar de muita felicidade. E esse nosso pavor em detrimento à sua chegada. E por que isso acontece, né? Se Jesus já veio falar para nós sobre a vida futura. Mas a doutrina espírita vem esclarecer ainda mais o que Jesus já falara para nós lá atrás. Os espíritos trazem, e Kardec compila na doutrina, informações que antes não tínhamos, de pessoas que partiram e como foi o seu passamento, trazendo-nos as suas histórias. Então os espíritas, eles não temem a morte. Não temem mesmo? Será que não? Não deveríamos, de fato não deveríamos. Essa história inicial dessa garotinha de 11 anos, né, que lidava naturalmente. Hoje eu estou aqui, mas amanhã vou acordar num outro lugar, num outro plano. O que a doutrina vem nos fazer, reforçando o que Jesus nos ensina, deveria por si só fazer com que nós encarássemos esse momento de separação com o corpo físico mais naturalmente. Mas às vezes nem sempre é isso que acontece. Por que será que nem sempre é o que acontece? A vida futura, ela deveria deixar de ser uma hipótese e se tornar uma realidade, principalmente à medida que tivéssemos os relatos daqueles que partiram, comprovando o seu prosseguimento na vida, no mundo espiritual. Essas notícias vindas do além, né, onde eles mesmos vieram para falar, devia ser motivo já suficiente para nós lidarmos com esse assunto muito naturalmente. Mas não basta, e é o que fala logo no início, nesse capítulo 2 do livro Céu e Inferno, não basta crer, é importante compreender. E aí, se buscarmos no dicionário a definição de um e de outro verbo, a gente vai ver o quanto é significativo e o quanto nós, às vezes, cremos, mas ainda não compreendemos, por isso as nossas dificuldades. Crer significa considerar possível, desejar e compreender, abarcar em si mesmo, carregar em sua essência, incluir ou abranger-se. Quando eu estava estudando para essa oportunidade de estar aqui, eu lembrei de um fato muito interessante que eu vivenciei à época da faculdade, que ilustra bem a diferença do crer e do compreender. Estávamos numa discussão, comentando algo sobre, e um professor muito engraçado, tinha umas tiradas que nos ajudava naquele seu gracejo até a fixar o que a gente estava estudando. E ele dizendo, a gente falava sobre as religiões, né? Ele dizendo assim, os espíritas pregam uma vida depois da morte, e aí fica todo mundo bem com esses conceitos e tal. Pois é, eu tenho uma tia que é espírita. E aí a minha avó morreu. E aí, as outras tias que não eram espíritas, muito escandalosas, muito cheias de... A gente já esperava que elas fossem dar um trabalho danado. E estavam realmente chorosas lá no velório. Até que chegou a minha tia espírita. Ela se agarrou no caixão e gritava, não, não, minha mãe, não. Enquanto as outras que achavam que já estavam até extrapolando no seu choro, chega que deveria trazer, que eles esperavam até que fosse trazer um consolo para a família e esquece tudo que estava ali nos livros, porque aquele momento era da separação com a sua mãe. Por quê? Porque crer é exatamente isso, você deseja que seja assim. Você imagina, você projeta que seja isso. O compreender é quando já entrou aqui. É introjetar. E aí se é a mãe, se é o pai, se é o filho, não importa.
São companheiros que, olha, por um período, um bom momento, trilhamos juntos e agora ele vai para o outro plano e vou ficar aqui. Esse compreender o que a doutrina espírita vem nos esclarecer é que faz toda a diferença ao encararmos um tema que deveria ser um tema realmente muito corriqueiro. Porque é o mesmo tema de vou fazer uma viagem, que a gente conversa naturalmente, e vou fazer uma viagem mais longa, vou deixar esse corpo que não cabe, né? Não vai caber no meio de transporte que eu vou usar, esse corpo vai precisar ficar e prosseguirmos naturalmente. Mas isso vai acontecendo à medida que a gente conseguir introjetar. E muitas vezes a idade vai chegando, os tempos vividos na Terra vão chegando, vai se aproximando mais, né? Porque morremos a qualquer idade, mas à medida que os anos vão passando, né? Se não morreu enquanto jovem, parece que está mais perto desse momento do passamento. E aí muitos se sentem entristecidos, depressivos, porque é como se já tivesse chegado a uma inutilidade. Vemos muito isso presente em espíritas e não espíritas. Nos espíritas deveria ser diferente, mas aí a cobrança é descabida, porque nós não respeitamos que esse introjetar, que essa compreensão ainda não se fez presente. E simploriamente dizermos, mas está com medo disso por quê? Para que bobagem, é tão assim, é tão... E vamos dando receitas quando é para... especialmente quando é para vivência alheia, né? E aí alguns dizem assim, não, mas tudo bem, a gente já tem esse entendimento, o problema é o passamento, é o sofrimento naquele antes, né? É o no durante, é o sofrimento depois que André Luiz veio então e narrou 7 anos de umbral, todos achavam, espíritas, muitos, a gente conversando, achava, não, se André Luiz foi 7 anos, eu vou ficar 40. E começava fazendo umas contas, como se fosse assim, é definitivo, não tem outro jeito, não tem outra alternativa. Ele disse ter ficado 7, narrando sofrimentos muito pertinentes. O eu então se alastrou muito em nosso meio. Falta talvez da gente pegar o livro O Céu e o Inferno e ler as histórias dos espíritos felizes, que não eram nenhum espíritos extraordinários, mas espíritos que cumpriram bem com o seu dever aqui na Terra, né, que buscaram vivenciá-la da maneira mais tranquila possível, e fala do seu passamento muito naturalmente. O fato que aconteceu com André Luiz, que se aplica a muitos, não significa que se aplica a todos, né? Talvez alguns depois do nosso lar, queiram se agarrar ainda um pouco mais à vida física, porque é essa que a gente conhece. A gente tem muito disso. Esses sofrimentos que eu vivencio aqui, esses eu já conheço. Tá ruim, tá difícil, dou uma reclamada, mas esses eu já conheço, já estou acostumado com eles, né? Não sei como será o próximo. A falta de fato, a introjeção dessa compreensão numa vida futura. Passarmos por alguns momentos de sofrimento, todos nós passaremos, encarnados ou desencarnados. Mas e a projeção no que está nos aguardando, no que virá depois? Eu me lembro que quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, era bem jovem, e eu dizia assim, eu quero ter parto normal. Era difícil, hoje fala-se muito do parto normal, mas era difícil naquela época alguém incentivar isso. Riam de mim, riam. Pequenininha, magrinha desse jeito, acho que não. E eu ficava pensando naquele sofrimento, que era um sofrimento, né? O parto seria um sofrimento. Eu ficava pensando naquele e perguntava às pessoas que já tiveram, perguntava assim, quanto tempo mais ou menos? Uma semana que vai estar sentindo dor? Uma semana. Não. 3 dias. Não, um dia até o outro. Era a conta que eu pensava em fazer. Bom, 2 dias de sofrimento, beleza, vou aguentar. Porque depois? Quanto tempo depois? Mas às vezes a nossa pressa nos impede de pensar nesse depois. E fugimos muitas das vezes das situações que nos são colocadas. Se não pelo suicídio, às vezes por outros caminhos, onde não queremos encarar bem a nós mesmos, fazendo as nossas mudanças. Porque falar de desencarne, desse sofrimento talvez, no momento do passamento, isso vai estar muito ligado a isso aqui, a esse processo de desmaterialização.
Quanto tempo o ser leva num estado de perturbação? Depende. Quer ver? A gente, quando é convidado a ser assaltado ou a perder um bem material nosso, quanto tempo leva esse sofrimento? Depende. Se eu era muito apegada àquele troço que sumiu, que roubaram, que perdeu, eu vou ficar, às vezes, o resto da vida lamentando aquilo ali. Se eu não era muito apegada, o que vai acontecer? Né? Isso aí, Deus ajuda e a gente arranja outro, perde agora e ganha lá na frente, não é assim? Então, quanto tempo leva essa perturbação? Porque é um estado de perturbação. Perturbação, a gente às vezes pensa, se assusta um pouco a palavra, né? Parece que perturbação é ficar muito perturbado. Perturbação é algo que tira da zona de conforto, de um pouco de tranquilidade, que já pudéssemos experimentar. Então, esse momento de perturbação, nós vivemos incondicionalmente. Quando alguém faz uma cirurgia, quando vê alguma questão dentária, que é uma coisa assim, não passa um períodozinho de perturbação? Que perturbação? O que estava antes para o que vai ficar lá na frente. É esse intermediador. Quanto tempo leva isso? O tempo que leva o ser para assimilar a sua nova fase. O tempo de não estar muito preso às questões materiais. Os espíritos que narram as dores e sofrimentos, e aí o livro Céu e Inferno, que é rico nessas narrativas, você tem ali o dos espíritos felizes, os espíritos medianos e os sofredores. A narrativa dos espíritos sofredores, de tempo de sofrimento, exatamente pelo tempo que levou para se desmaterializar. Por quê? Esse desprendimento, ele está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Existem coisas que me incomodam, tem coisas que me incomodam profundamente e tem coisas que não me incomodam muito. Como esse passamento, né, da vida física para a vida espiritual não é uma escolha que eu faço, é uma lei. Se a gente fosse levar ao pé da razão mesmo, seria muito mais natural a gente conviver muito bem com a ideia da morte do corpo físico do que não conviver. Porque qual é a única certeza que a gente tem na vida? A única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai partir desse plano, a gente vai morrer, né? A gente vai morrer a matéria, porque a morte, ela não existe literalmente. Essa é uma certeza. Se é uma certeza, por si só, já deveria nos trazer conforto, o que necessariamente não traz em razão das nossas condições de crescimento ainda espiritual. Nós somos muito jovenzinhos, né? E às vezes a gente se cobra ou se deseja como se já tivesse muito, tendo que estar em condições talvez muito maiores do que aquelas que nós já possuímos. Por que a pressa que às vezes a gente tem, né? É uma pressa muito grande de já ser perfeito. O bom da perfeição é a caminhada, esse tempo que nós vamos levar. Sabe quando faz uma viagem e fica assim, já chegou? Já chegou? Está chegando? Está perto de chegar? Ainda não? Falta muito? E olhar a janela e olhar tantas belezas que tem, porque não tem como falar de um tema como esse sem termos esse enternecimento dessa vida futura. E é por isso que os espíritas, deveriam encarar mesmo a morte calmamente. Eu acho essa imagem uma ilustração, não sei se dá para ver muito bem, por causa da claridade, mas olha, é a tranquilidade daquele que está aguardando, o seu corpo físico ficando, o seu corpo perispiritual sendo desligado, amigos espirituais, né? No caso esse aqui, ó, porque é um trabalho de desligamento do corpo físico, naturalmente, para despertar nessa nova e maravilhosa vida, nessa nova e maravilhosa condição. Essa esperança, e o Espiritismo é baldo de nos trazer esperança numa vida futura, porque quem nos afiança essa vida futura não foi qualquer um. Quem nos afiança a vida futura é Jesus, e veio falar pessoalmente para nós dessa vida futura, né?
Por isso que não se fala de morte, seja morte do corpo físico ou da forma que a gente queira entender, sem a gente estar falando de vida, vida plena e vida em abundância. Eu trouxe esse trecho da música do Gonzaguinha, que eu acho uma das inspirações mais felizes que nós temos, é a poesia dessa música. E que fala disso nesse trecho. Somos nós que fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Em qualquer plano, não é? Em qualquer plano. Por alguns anos, eu tive a grata felicidade de acompanhar o Mileco Filho, Luiz Antônio Mileco, não sei se é de conhecimento de todos, mas Luiz Antônio Mileco foi um ícone da doutrina espírita. Ele compôs muitas músicas e falava muito sobre a doutrina, passou pela prova da cegueira durante a sua quase que total encarnação. E nós conhecemos o filho dele, que também se chama Luiz Antônio Mileco Filho, e que tinha um trabalho voluntário lá no Hospital do Câncer. E sempre coincidiu por um período o plantão dele ser junto com o nosso, e era uma felicidade acompanhá-lo com o violão, ele ia em todas as alas. Essa era a música mais feliz, mais aclamada, mesmo quando falava esse verso. Ninguém quer a morte. E às vezes a gente pensa assim, no Hospital do Câncer a gente vai encontrar muito sofrimento. Eu não sei se vocês também já tiveram essa experiência de ter algum tempo em hospital, e não é. As pesquisas, as estatísticas mostram isso. A possibilidade de se encontrar com a fé que nem sabia que existia é exatamente nos momentos mais agudos da vida. Então esses hospitais, eles são celeiros de fé. As pessoas se encorajam muito para lidar com um momento extremo, porque todos querem viver, até quem se suicida. Nós, na semana passada, tivemos a grata satisfação de participar de uma palestra do diretor do Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, do Núcleo de São Gonçalo. E ele levou muitas estatísticas e dizendo isso, porque o CVV ele tem esse trabalho de ouvir as angústias das pessoas, que algumas delas acabam, de fato, dando cabo à vida. E nenhuma delas, por mais aquela que chega falando assim, eu quero morrer, não é porque quer a morte, quer livrar-se de uma dor, de um problema, de uma dificuldade. Então, como não consegue lidar com aquele problema, acha que a morte vai ser a saída. Então, Gonzaguinha foi muito acertado quando ele disse nesse verso, ninguém quer a morte, não queremos essa extinção, né, não ter mais a vida. Queremos saúde, queremos sorte, queremos prosseguir, porque saúde e sorte é sinônimo de quê? De uma felicidade, que às vezes a gente coloca em coisas materiais, e aí acaba nos distanciando da tal felicidade almejada. Então, a maneira como vivermos a nossa vida vai fazer completa diferença para encararmos esse momento que fatalmente vai chegar para todos nós, né? Esse trecho eu quis trazer textual para que a gente fizesse essa reflexão em conjuntos. Ele diz assim, isso tá, eu depois dou a fonte, no finalzinho aparece a página que está. Para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões, preciso se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro. Se a gente quer uma vida de felicidade, um passamento feliz, tem um trecho da prece da Ave Maria, que ele é particularmente lindo no finalzinho. Quando diz, né? Pede essa proteção de Maria, agora e na hora de nossa morte. Que seja um momento mais tranquilo. Mas cabe a quem fazer esse momento mais tranquilo? Cabe a nós. A forma como vivermos a nossa vida será a forma como encararemos esse passamento, seja nosso,
seja daqueles que estão à nossa volta. Então, abdicar dessas vantagens imediatas, queria ter minha mãe para sempre, queria ter meu pai para toda a vida, meus filhinhos aqui junto de mim, é abdicar desse para sempre, desse tempo que eu coloquei como muito longo, em favor de quê? De um momento e de momentos mais felizes no futuro. Quando a morte trazia a sentença de ser uma separação, seria até bastante aceitável compreendermos os medos, as angústias, mas sendo somente uma separação momentânea, olha que felicidade, nós fazemos isso o tempo todo na nossa vida. Crescemos, vamos estudar às vezes fora, vai trabalhar não sei aonde, passa às vezes mais tempo distante dos seus entes do que junto, mas quando diz assim, esse distanciamento agora vai se dar por um plano maior, e aí parece que bloqueia-nos nesse entendimento, pela falta dessa compreensão. Então, abdicar dessas vantagens imediatas, e a gente vive uma sociedade, um tempo de uma sociedade imediatista. E quem é a sociedade imediatista? Parece que é lá, né? Parece que é lá fora. Essa sociedade imediatista somos nós é que refletimos, né? Então, nos dias de hoje, às vezes as pessoas não querem abdicar do tempo de trabalho para depois viajar e passear, quer passear agora, quer fazer agora, como se não fossem ter outras coisas mais adiante. Teremos. Temos muito tempo pela frente. Então, abdicar dessas vantagens, dessas paixões, desses apegos a coisas e a pessoas, né? Porque o apego ele não se dá somente no âmbito das coisas, mas também das pessoas, para um futuro mais tranquilo e feliz. Visto como, para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo-a à vida terrena. Por isso não basta crer. É necessário que compreender. Se compreendermos, de fato introjetarmos dentro de nós as vantagens dessa vida que prossegue, que continua, será muito mais fácil abrir mão de certas questões da nossa vida física, da nossa vida material, né? Porque essa vida terrena, quais seriam as maiores expectativas de felicidade que eu poderia ter na vida terrena? Em contrapartida, quais que eu posso encontrar em mundos onde não há essa preocupação tão grande com coisas? Devemos considerar essa vida debaixo de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão, a lógica, ao bom senso e ao conceito em que temos a grandeza, a bondade e a justiça de Deus. Falar num Deus de amor, num Deus bom, num Deus justo, implica em compreender que Ele é bom e justo em todas as circunstâncias, em todos os momentos. E ficar no nosso campo somente de conforto, a nossa zona de conforto, é muito pequeno, perto do que se pode encontrar depois. Tem uma historinha infantil muito bonitinha do peixinho, o peixinho vermelho. O peixinho vermelho vivia numa poça, num laguinho muito pequeno, onde todos achavam que ali era tudo que existia na face do mundo marinho, né? No mundo aquático. Viviam ali. E ele ficava indagando, o que será que tem depois, quando esse filetezinho de água daquela lagoinha continua, vai seguindo, o que será que tem? E ele foi. Criou coragem e foi ver o que tinha além da lagoa. Passou por um perrengue danado nessa viagem. Mas chegou num lugar lindo que é o oceano. E o oceano com tantos peixes diferentes, tantas formas, tanto, tão enorme, que ele ficou fascinado com o que ele encontrou. E aí ele pensou em quem? Nos seus amigos. E falou assim, vou voltar para contar para eles que tem muito mais, que tem coisas muito melhores do que só aquele pequeno espaço. Enfrentou outro perrengue e voltou. E quando ele chegava e contava, ninguém deu bola para ele. Ninguém quis acreditar nele, porque acharam que ele tinha ficado pancadinho da cabeça, né? Igual esses espíritas, às vezes, que vêm contando umas coisas do mundo espiritual, não deve estar batendo muito bem nas ideias. E o peixinho ficou triste pelos seus amigos, mas
rumou para o oceano, que ele já tinha encontrado, descoberto como algo melhor. Então, às vezes, é muito melhor sair do nosso final da história, é isso mesmo. Eu suprimi o final da história que os peixinhos morreram, porque secou. Mas eu acho que tem muito a ver com o nosso tema, né? Suprimiu essa parte da história, mas que tem a ver com o nosso tema. Eles morreram porque a lagoinha secou e o peixinho avisou. Mas eles vão ter outras oportunidades, né? Como nós também. Então, sair da nossa zona de conforto significa ganhar muito mais do que o espacinho que se vai perder. Abrir mão um pouco disso para algo tão melhor. E eu volto a dizer, quem afiança isso para a gente é Jesus. Não foi qualquer pessoa, não foi um peixinho vermelho, né? Foi Jesus que veio falar para a gente dessas belezas do oceano que tem aí nos aguardando para a gente sair do nosso laguinho. Então, a razão pode facilmente nos levar a essa compreensão de uma vida melhor e vivermos melhor. Considerado desse ponto de vista, a doutrina que pode trazer melhores esclarecimentos para nós é o Espiritismo. Porque pela fé inabalável que proporciona, é de quantas doutrinas filosóficas que conhecemos, a que exerce mais poderosa influência. Ah, por isso então os espíritas são os melhores. E tem espíritas que acham, já sou espírita. Oi, já é porque chegou na frente, era uma corrida, já é espírita, ganhou. Né? Nós temos a condição de termos mais esclarecimento, né? Essa fé, né, esclarecida, porque é uma fé talhada em ensinamentos que vêm do mais alto para nós. Mas isso não nos leva por si só a lugar nenhum. Depende de como nós vamos viver a nossa vida à luz dessa doutrina que clareia os nossos passos, né? Preparando-nos para um futuro que não é só o futuro desse passamento, quantos outros nós vamos ter? E essa é uma reflexão que eu também faço, vez por outra, quando surge esse assunto, né? Quantas vezes a gente já morreu? Deve ser até cansativo, né? Contar. Nós já reencarnamos e desencarnamos tantas vezes, mas como agora é o laguinho que a gente conhece, é daqui que a gente não quer nem pensar em se apartar dele, né? Leon Denis, ele fala da vontade como sendo a maior de todas as potências, porque é muito comum, quando nós falamos de enfrentar as nossas dificuldades, de pela razão conhecermos e crescermos, a gente tem um jargão que diz assim, mas é muito difícil. E Leon Denis vem falando, e ele fala muito bem nas suas obras, que da vontade como a maior das potências da nossa alma, por quê? Em compreendendo esses ensinamentos que a doutrina espírita clareia, porque são ensinamentos vindos de Jesus, que uma vida abdicada das nossas questões particulares e mais em prol e em benefício coletivo, trazer-nos-á uma felicidade não só para o futuro, mas que começa desde já. A vontade é a alavanca, é o instrumento que nós precisamos para abrir mão disso em detrimento daquele outro que vai ser melhor para nós. Sem o uso dessa potência, dessa vontade, a gente só diz assim, queria tanto. Não queria tanto, molinho? Chega, vai cantando, né? Queria tanto. Mas fez o que para ir? Não fez, porque aquilo que a gente de fato queria muito, a gente não abre mão. A gente vai lá e faz, e executa. Então, essas potências nós temos dentro da nossa alma. Seria muito injusto se viéssemos transitar na Terra e não tivéssemos os instrumentos necessários para esse crescimento, né? Para essa conquista que nos é falada, que nós somos conclamados. Então, nós temos esses instrumentos e a vontade é o que potencializa todas elas, porque direciona as nossas ações. Ele também traz para nós uma história muito interessante no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é uma despedida feliz. E aí, antes de contar essa despedida muito feliz,
eu gostaria também de que a gente fizesse uma outra reflexão. Quando às vezes nós falamos assim, eu tenho dificuldade de lidar com essa separação pela dor que nós sentimos. E muitas das vezes nós somos tão egoístas, porque nossa condição ainda é essa, né? Que nós pensamos no nosso sofrimento. E a gente nem pensa muito em como vai ser para o ser que está partindo. A gente pensa na nossa partida e na separação dos entes felizes, dos entes queridos que nós temos, né? Eu me recordo, eu tive uma experiência de morte muito próxima de mim, porque nós, à medida que refletimos o tema, a gente vai vendo até que ponto essa compreensão, essa crença, ela se dá através das palavras ou o comportamento e as atitudes, porque invariavelmente nós já lidamos com essas questões desde a mais tenra idade, não é assim? Todos nós lidamos com uma hora que alguém parte, desde que somos ainda muito pequenos. E a experiência mais significativa que eu tive na minha vida foi a separação física do meu avô, que não era só o avô da netinha, né, aquela historinha tão bonitinha, engraçadinha. Não, era o ser realmente que até hoje eu sinto ter sido a principal ligação de afinidade que eu já tive a oportunidade aqui na Terra. Então não foi simples, simplório talvez, né? Mas eu me lembro que à época, isso já faz uns 15 anos, eu tinha acabado de ler aquela obra que eu mencionei do livro Richard Simonetti, que fala Quem Tem Medo da Morte, baseado nesse livro Céu e Inferno. E aí, ele fala ali no momento do funeral, como nós devemos prestar a caridade às pessoas, aquele que partiu, né, do campo da vida física, porque há um desligamento se dando, se fazendo. Então as nossas vibrações colaboram com os espíritos que estão ali trabalhando esse desligamento. E aí a nossa condição humana ainda é muito difícil, porque o velório ele passa a ser um encontro onde as pessoas não se veem há muito tempo, querem botar a vida em dia, em ordem, né? Lembrar do que fez, do que aconteceu, justificar uma conta que não pagou no momento do velório. Então as conversas, elas são as mais amplas e variadas. Já sabia disso, que eu já tinha ido a vários velórios, mas nesse momento era o meu velório, né? Vocês já ouviram a expressão cão de guarda? Já ouviram essa expressão? E vaca brava? Mistura uma coisa com a outra, era eu no velório de vovô. Quando as horas que as pessoas iam chegando e começava aquela conversa, tinha acabado de refletir sobre isso, na importância da nossa conduta frente àquele que se vai. Então, invariavelmente era, olha, vamos agora fazer uma leitura, vamos refletir um pouco, pegava um livro e a gente ia ler. O silêncio se fazia e depois as conversas voltavam, mas eu também sou insistente, fiz isso durante o tempo que ficamos lá. Em razão de quê? De pensar que eu estava sentindo dor, porque eu não iria mais conseguir olhar para ele e conversar com ele nessa vida física. Mas e o momento que ele estava vivendo e passando? Era o momento que ele precisava de ajuda. Então a gente precisa pensar nisso, no outro que está precisando de vibrações naquele momento, né? De estarmos destinando as nossas atenções e carinho para ele. Quando nós não temos gerência sobre isso, é alguém que partiu e nós somos convidados aí, nós temos gerência sobre o nosso pensamento e sobre as nossas conversas, mas não gerência sobre toda a outra parte, né? Mas quando é conosco, nós temos a gerência total. Isso é uma mudança de paradigma para nós, porque nós falamos que cremos, mas invariavelmente agimos como se não nem crescêssemos, quanto mais compreendermos, né, a nossa postura, como deve ser. E aí, Leon Denis conta nessa obra de um caso que aconteceu na Califórnia, um médico psiquiatra, ele dizendo que foi o passamento mais feliz, a despedida mais feliz que ele já tivera ocasião de presenciar. Uma mulher de meia idade, ela estava muito doente e percebeu que ela iria partir, que ela não teria como retornar
a sua saúde orgânica, né? Então ela resolveu se preparar para a morte. É o convite. O convite feliz na noite de hoje, para que a gente se prepare para a morte, como a gente se prepara para tudo na vida, né? O que é se preparar para a morte? É viver. É viver. Não é viver bem, cumprindo ali com o que Jesus vem nos falar. Então ela notou que seria aquele momento de despedida. Ela então chamou, reuniu os amigos, pediu que entrasse todos os filhos e tal. E ela foi, ora beijava, se despedia de um, pedia que eles saíssem do quarto, ora de outros, e o marido foi o último. E ela disse assim para ele: Newton, você é a pessoa com quem eu me casei, que eu muito amo. Vivi a minha vida inteira com você. Mas não se preocupe, não chore, eu estou bem, eu estou tranquila. Não fique aí perturbado com isso, porque eu estou bem. Eu vou pedir a Deus para que eu possa vir visitar vocês. Mas se eu não puder, eu vou fazer isso de lá. E eu já vejo aqui, nesse ambiente, eu já percebo umas sombras de pessoas vestidas de branco e está chegando a minha hora. Já vejo a nossa filha, que tinha partido há 10 anos e tal. Aí ele vai e diz assim: ah, Cici, não vê que isso é um sonho? E aí ela diz assim para ele: Newton, por que você me atrapalhou? Eu já estava indo tão bem. Você me chamar, você me atrapalhou. Agora vai ter que ser tudo de novo. E passou mais uns 3 minutinhos. E aí, ela aí disse assim: agora estou indo. E irei mesmo que alguém me chame. Porque chegou esse momento tranquilo. E ele narrando, dizendo assim, durou 8 minutos aproximadamente esse momento. Um momento de tranquilidade. Por que não pode ser assim? Pode ser assim para todos nós. Para todos nós pode ser assim. Seja da notícia que chega de chofre, chega com algum momento de preparação, seja como for, é somente dormirmos na cama e acordarmos depois felizes na cama do nosso Pai. Então que nós possamos sair dessa noite, daqui do centro, encorajados e felizes para enfrentarmos a vida, para enfrentarmos a morte que é tão transitória, que é tão passageira, que já experimentamos tantas vezes e que não precisamos ficar falando dela. Estamos esperando tranquilamente, cumprindo com os nossos deveres a cada dia, que recordamos que as palavras de Jesus são para que nos amemos uns aos outros, assim como amemos a nós mesmos. Então que possamos ter um cuidado gostoso conosco, e esse cuidado vai se expandir para aqueles que estão ao nosso derredor, e todos se sentirão embalados nessas energias de amor e de carinho, quer a nossa presença seja física, quer a nossa presença depois permaneça sendo a lembrança de uma vida próxima a esses entes e a esses amigos. Que Jesus seja a nossa inspiração nesse reino que é todo de amor e que Ele nos aguarda com os braços abertos, dizendo: vem, filho, mas vem no momento aprazado. Muita paz para todos nós.